Agora sim, dona Liana Cirne Lins, olha só, uma das minhas musas inspiradoras de cabelos grisalhos, vereadora em Recife. Como está você, querida? Feliz de estar. Opa! Feliz de estar aqui com você. Desculpa, Sinara, porque a internet aqui na Câmara Municipal está tão ruim e aí eu tive que improvisar Sim, aqui. Feliz tá por bom. estar com você. E, menina, cadê a pipoca para a gente assistir essa CPI forte? E o mais engraçado é que eu estava no backstage, quando você me colocou no ar da primeira vez, eu estava no backstage. E eu estava ouvindo a fala da Cátia Abreu, que foi muito boa. Não sei se chegou a ouvir, mas vocês me colocaram. Eu achei que eu estava no backstage. Aí eu falei um palavrão para. Não, não saiu nada, não. Que Tipo quando a gente assim, passa o vídeo, o som não passa. aí eu, caramba! Mais ou menos Uhum. nessa palavra. Aí eu entrei lá, assim, Ela arrasou, viu? A Kátia arrasou hoje. A Bárbara Kirchner está falando aqui, mulherada na lata hoje. Realmente, a Kátia Abreu chegou chegando na CPI. Vocês sabem que a CPI não colocou nenhuma mulher senadora, mas aí acho que pelo regulamento elas têm direito a ter uma fala em todas as sessões e tal, então por isso que a gente está vendo algumas mulheres senadoras se pronunciando, embora elas não tenham sido escolhidas, né? Liana, você como advogada, eu queria que você comentasse essa história dos bolsonaristas, muito fãs da ditadura militar e do AI-5, estarem pedindo habeas corpus para fugir da raia na CPI, né? Aliás, hoje saiu uma lembrança, a Folha lembrou que naquela entrevista clássica do Bolsonaro, de 99, onde ele defende a tortura e tal, ele defendia tortura para pessoas que se recusassem a falar na CPI. A gente tem esse título aí, não é, Guilherme? Bolsonaro já defendeu tortura para quem pediu para se calar em CPI. Olha só, a matéria relembra aquela entrevista. Olha só, o presidente sugeriu pau de arara para forçar depoente a abrir a boca em comissão que atingia o governo FHC. Então, assim, ele fala aqui, ó, dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara, funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso, e o povo é favorável a isso também. Foi numa CPI onde se investigava o governo Fernando Henrique Cardoso. E ele, o Chico Lopes, era ex-presidente, era presidente do Banco Central, ex-presidente do Banco Central, e se recusou a depor na CPI dos bancos. Então, assim, naquela época, Liana, eles sugeriam até tortura, né? Aliás, o Onyx Lorenzoni chamou de bandido quem se recusa a depor na CPI. O próprio Eduardo Bolsonaro chamou de covarde. Eles não seguem o que eles mesmos dizem, né, Liana? não, e é interessante, Sinara, porque esses episódios nos ensinam um pouco. Vou fazer aqui um trocadilho com o livro da Márcia Tiburi, a como dialogar com fascistas. A primeira coisa é que a gente não deve nunca esperar um mínimo de coerência da parte deles. Uhum. E a gente não tem como também esperar que a gente encontre um interlocutor razoável. Não existe, não é possível. E é importante a gente manter isso em mente, Sinara, porque esse tipo de argumento deles não pode pautar a gente. E eu não estou fazendo aqui a linha boa moça. Esses princípios, para mim, são verdadeiramente inegociáveis. Uhum. Então, acho Sim. que a gente tem que entender o que é que a gente pensa e o que é que eles pensam. Eles não são a favor da tortura em CPI. Eles são a favor do extermínio de todos os adversários deles. Por Falaram qualquer meio. isso, né?
qualquer meio. Uhum. Então, os nossos princípios são outros. O princípio da não autoincriminação é um princípio que a gente vai defender sempre. Eu não vou deixar de defender o princípio da não autoincriminação por causa do Pazuello. O Pazuello é muito pouco e o princípio é muito grande. Esse princípio é muito maior do que o contexto que a gente está vivendo. E a gente vai continuar defendendo ele porque a gente tem certeza absoluta que a sociedade Sim. sem ele volta ao marco pré-civilizatório. E como a gente está debatendo civilização nesse momento, a gente não vai abrir mão do que a gente acredita. A gente defende civilização, democracia, princípios que custaram muito para serem inscritos na nossa história. Agora, isso para eles não é contradição alguma. E a gente não pode querer debater com esse tipo de gente, eu digo assim, pejorativamente, esse tipo de gente, porque essas pessoas não debatem. Isso para eles não é contraditório. Para nós é grosseiramente contraditório. Para eles não, porque para eles a regra é uma para os meus amigos e é outra para os meus inimigos. E dentro dessa lógica eles são profundamente coerentes. Tudo para defender o nosso rei e tudo para destruir os nossos inimigos. Dentro dessa lógica, eles são coerentes. E a regra, então, vale tudo. Para eles, vale tudo. É tudo oportunismo e hipocrisia. Então, a gente não pode, em momento nenhum, se pautar por essas pessoas, porque são absolutamente insignificantes. Sim. A Marilice Fernandes Garotti fez um superchat aqui para dizer: ensinei método científico para graduação e pós-graduação stricto sensu durante meus 30 anos de docência em Universidade Federal. Jamais imaginei que a ignorância em ciência chegasse a esse nível vergonhoso. Pior, vejo os pesquisadores calados. Provavelmente, né, Marilice, porque está todo mundo com medo, porque a ameaça dentro da universidade é muito grande. Teve o caso, eu queria até que a Liana comentasse, do Conrado Hubner, que é docente da USP e que foi intimidado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por tê-lo chamado de poste geral da República. Qual que é a ofensa que existe, a ofensa grave que existe em ser chamado de poste geral da República para que o Estado persiga um professor, né, Liana? Não existe ofensa, não existe calúnia, não existe difamação, é uma crítica, é uma ironia. Não é possível que a gente vai agora penalizar a ironia, né, Liana? É muito importante, Sinara, nesse momento nós não recuarmos. Professor Conrado Hubner, a professora Érica Suruagi, daqui de Pernambuco, que também foi perseguida por uma portaria do ministro da Justiça, Sinara. A professora Érica Suruagi teve um inquérito criminal aberto contra ela por uma portaria do ministro da Justiça, em razão de outdoors que a Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco divulgou na cidade do Recife, chamando o Bolsonaro de genocida, em razão justamente dos fatos que nós estamos vendo aqui na CPI da Covid. A omissão criminosa na aquisição das vacinas, além de uma série de outras, um gabinete paralelo, ações institucionais sem o menor fundamento científico. Então, e aí o ministro da Justiça, por meio de portaria, determinou a abertura de um inquérito criminal contra ela. Esse inquérito foi arquivado. Inclusive, gostaria aqui de fazer um grande elogio ao nosso amigo Cacai, que foi, de modo gracioso, advogado da professora Érica Suruagi. Quando eu entrei em contato com o Cacai, maravilhoso, né? Quando eu entrei em contato com o Cacai, eu disse: Cacai, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Nós precisamos parar todos os processos contra professores. A gente não pode se intimidar. E aqui um elogio meu à professora Érica Suruagi, um elogio meu
ao professor Conrado Hubner, ao professor de Pelotas, o professor Pedro, também da Universidade Federal de Pelotas, professores que não se intimidaram, muito pelo contrário, ampliaram as suas vozes. E como professora, eu sou professora há 25 anos, estou vereadora há 4 meses e meio, mas sou professora há 25 anos, digo que não podemos e não iremos nos calar, Sinara. Porque nesse momento É isso que eu mesmo. disse que a gente disputa entre 2 projetos, e veja, o que a gente está disputando é o projeto pré-civilizatório e o projeto civilizatório. Sim. Nesse momento, se nós nos acuarmos, se nós nos autocensurarmos, tivermos medo de permitirmos ficar numa posição de receio em relação a retaliações, nós vamos retroceder de uma maneira que talvez a gente não consiga voltar depois. Esse momento é um momento de confronto. Esse é um momento que a gente tem que confrontar. Esse não é o momento da gente se deixar intimidar. E eu acho que a gente tem que fazer o que temos feito. Dar os braços, nos apoiarmos e não recuarmos. Porque o governo tem vindo em cima de nós, professores, e felizmente o que eu estou vendo, respondendo o comentário, é ao contrário da intimidação, as nossas vozes têm crescido, e é para ser assim. A gente tem que denunciar, inclusive desmonte das universidades federais. Você sabe que a gente teve uma vitória recente em relação ao orçamento das universidades federais. Nós estávamos com um orçamento que colocava em risco a permanência, a continuidade dos serviços das universidades federais. Tivemos uma vitória porque não nos intimidamos. E o momento é esse, o momento é de continuar fazendo uma crítica contundente, incisiva e não recuar. Eu queria mostrar aqui, para falar em aparelhamento das instituições, um trecho muito interessante da CPI hoje, que o senador Randolph questionou o negacionista Araújo sobre ele ter aparelhado a Fundação Alexandre de Gusmão para fazer seminários negacionistas dentro da Fundação Alexandre de Gusmão, que é do Itamaraty, tá? Eu quero botar esse trecho, é o segundo vídeo do Randolph. Guilherme, você coloca pra gente? Qual a sua opinião sobre o uso de máscaras? Eu sou a favor do uso de máscaras. Mas não é o que falava a Fundação Alexandre de Gusmão sobre sua gestão no Itamaraty. Inclusive, foi convidado para falar na Fundação Alexandre de Gusmão o senhor Carlos Ferraz, que disse a nocividade do uso de máscaras. Após essa declaração em uma palestra da Fundação Alexandre de Gusmão, o Itamaraty emitiu uma nota oficial condenando esse tipo de declaração? Bem, foi uma palestra organizada pela Fundação Alexandre de Gusmão, com diferentes convidados, cada um deles responsável... Inclusive, nessa palestra, ninguém rebateu o senhor Carlos Ferraz. Cada um responsável por suas opiniões. Não nos parece que seja... Mas veja, não é opinião, é uso de máscaras. É a favor ou é contra o uso de máscaras? Medida sanitária que eu acho que até os negacionistas hoje concordam. Em uma conferência na Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao Itamaraty, de notório conhecimento, alguém diz lá claramente a nocividade do uso de máscaras. Ninguém rebate. O Itamaraty e a própria Fundação não emite uma nota condenando? Teríamos, então, que emitir notas nos dissociando de várias declarações com as quais não concordamos. Se trata de uso de máscaras. Não se trata de dizer se é de direita ou de esquerda, se tem uma opinião ou outra. Se trata de medida básica de ordem sanitária. O senhor não acha que era adequado repelir esse tipo de conduta? Acho que os convidados vão lá, cada um é responsável por suas opiniões. Então o senhor acha que é uma opinião normal? Alguém dizer, é natural alguém chegar em algum lugar hoje e declarar a nocividade do uso de máscaras. É natural, pode fazer isso. Não digo que seja natural, seja que é uma opinião.
É incrível, né? Incrível. Eles acusavam o PT de aparelhar as instituições de Estado. O que a gente está vendo é exatamente eles aparelhando as instituições de Estado. Como é que você coloca dentro do Itamaraty um negacionista da ciência, né? Ontem a gente teve na Câmara dos Deputados, o Paulo Pimenta lembrou aqui, um deputado dizendo que o fato do Bruno Covas usar máscara acelerou a morte dele, Liana. Olha o pesadelo que o Brasil está vivendo. Sinara, é muito esse diálogo, esse embate entre Ernesto Araújo e o senador Randolph, ele mostra bem o posicionamento deste governo federal sobre as instituições do Estado. É, sim, um aparelhamento. Nós estamos, sim, diante de um governo profundamente ideologizado. Sim. Impressionantemente, a mídia, inclusive a mídia que não é extremista, a mídia conservadora, empresarial, que apoiou o golpe contra a presidenta Dilma, mas que tem procurado assumir um papel razoável durante a crise da pandemia, essa mídia consegue reforçar ainda a narrativa de que nós teríamos extremos ideológicos. Desculpa, isso é insustentável. Insustentável. É uma cara de pau para tentar empurrar para o povo brasileiro um projeto de centro, que na verdade é pura direita liberal que vai deixar o povo, porque eles vão pegar o puro suco do bolsonarismo, tirar a parte a favor da ditadura e deixar todo o projeto de tirar direitos das pessoas, deixar as pessoas com fome. Não é isso, Liana? É isso, mas é preocupante, Sinara, você não saber distinguir entre um projeto como um projeto fascista do governo Bolsonaro, que é um projeto ideologizador, sim, um projeto que usa as instituições do Estado e transforma essas instituições em aparelhos ideológicos que, sem compromisso com a ciência, sem compromisso com a saúde pública, que vive dentro de uma distopia radical, alarmante, e querer comparar isso com os governos do PT, que de modo algum fizeram isso. Absurdo. Desonestidade intelectual. Isso é dizer, desonestidade intelectual. É muito grave você promover uma palestra, chamar um convidado institucional, e esse convidado dizer que a máscara, que não se deve usar máscara, que a máscara é negativa, isso não haver um posicionamento do Estado, porque, na verdade, o governo concorda com aquele posicionamento e usa diversos canais institucionais para promover campanhas que são campanhas contrárias ao esclarecimento, à informação, e isso no momento de pandemia. Aliás, um dos motes da CPI foi justamente isso. O Brasil não pode parar, foi uma campanha promovida pelo governo federal e que eles negaram. Que eles negaram. E hoje nós temos mais de 420 mil mortos. Nós estamos passando por um momento bastante dramático, Sinara. A posição do Brasil em relação ao resto do mundo é alarmante. O Brasil é um perigo global, é uma ameaça global em relação ao coronavírus. Nós temos uma variante do coronavírus que se chama variante brasileira e que não decorre de acidente, decorre de uma política deste governo federal que trabalhou para nós chegarmos nesse quadro. Aliás, a CPI da Covid objetiva justamente angariar informações em relação a isso, a esse quadro que nós chegamos, e que não decorre de acidentes ou de fatos infortunados, decorre de uma política desse governo.
É muito preocupante, Sinara, é muito preocupante que a gente esteja vivendo esse tipo de momento histórico e que ainda haja pessoas que insistam na narrativa de que o governo Bolsonaro e o governo do PT seriam extremos opostos. Isso é ridículo, não encontra fundamento nos fatos. Lembra o clichê de Nelson Rodrigues, o Fluminense é o melhor time do mundo, e se isso não está de acordo com os fatos, pior para os fatos. É o que a gente está vivendo, pior para os fatos. Pior para os fatos. A narrativa prepondera. E também nós estamos também, Sinara, diante do desafio, que é o desafio de aprender a lidar com um governo, fazer oposição para um governo que não governa para o povo brasileiro. Governa para 30% ou menos de radicais que apoiam. Nós nunca tivemos um governo com essa característica. No mundo todo, nós temos poucas experiências históricas como essa, e nós estamos ainda aprendendo a fazer oposição dessa maneira. Porque como se faz oposição a um governo que não quer falar para todo mundo? Como se faz oposição a um governo que fala somente para os fanáticos seguidores? E que tem estatística, tem cálculos matemáticos que mostram que essa estratégia eleitoralmente é eficaz. Sim. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com essa realidade. É muito difícil. Edna Maia Almeida, obrigada. Acabei de fazer uma contribuição. Ajudem esses heróis da resistência. Obrigada. O Fernando Garcia, Liana, ele já tinha perguntado antes de você entrar, ele pediu para saber sobre essa MP 1031 que quer forçar a privatização da Chesf. Hoje de manhã estive na Chesf, a privatização da Eletrobras. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Somos todos Carranca. Carranca é o símbolo do Rio São Francisco. O Rio São Francisco pela Chesf. Bom, é dramático, né? Nós estamos o projeto de Bolsonaro, que ele prometeu à elite financeira, foi a privatização de todas as nossas grandes estatais, do nosso patrimônio, e nós temos que começar a dialogar com a sociedade, e eu entendo que a gente tem que dialogar não somente em relação à privatização da Chesf, a privatização da Eletrobras, a privatização da Petrobras. Eu acho que a gente tem que começar a dialogar com uma campanha que o MBL, antes da eleição do Bolsonaro, encampou com muita força, que foi a campanha Privatiza Tudo. Conseguiram criar, Sinara, uma ilusão e que convenceu boa parte da população brasileira de que privatizar tudo é muito bom. Realmente. Eu gosto muito de Noam Chomsky. E Noam Chomsky defende as empresas públicas, dizendo que o objetivo da empresa pública não é dar lucro. E eu queria que a gente começasse a debater mais sobre isso. E o pior é que elas dão lucro, né? O pior é que elas dão lucro, e mesmo assim eles querem... Elas dão lucro. O pessoal no último triênio, o lucro da Eletrobras foi de 30 bilhões. Olha isso. 30 bilhões. Mas é isso que eu queria que a gente começasse a debater, porque esse é um debate ideológico. A gente tem que parar de achar que debates ideológicos são perda de tempo. Não é verdade. A gente tem que enfrentar. Não pode ter medo de entrar em debate ideológico, não. A gente tem que ter coragem de dizer que a função da empresa pública não é dar lucro. Elas dão lucro.
mas o lucro tem uma destinação diferente do lucro da empresa privada. O lucro tem a destinação de ampliar os investimentos sociais, Sim, diminuir a tarifa da conta de energia. Se você privatizar, é tão óbvio de entender isso. Uma empresa privada, Sinara, tem no seu estatuto, obrigatoriamente, como objetivo da própria empresa, o lucro dos seus sócios. Isso significa que não é possível subsidiar, por exemplo, o preço da energia que chega na casa do consumidor e que é caro. Energia é caro. É muita tecnologia. Para chegar à luz nas nossas casas, nos nossos trabalhos, isso é caro, sobretudo para as pessoas que vivem no sertão, nas regiões, no Brasil profundo, no interior do Brasil, Sim. nas periferias. Isso precisa de investimento. Então, você tem que escolher. A energia vai ser cara e lucrativa para os sócios, ou ela vai ser subsidiada com lucros menores para a empresa. Outra coisa, a gente ainda está vivendo o luto de Brumadinho. E a gente tem que parar de falar em tragédias ambientais. Não são tragédias, são crimes. São crimes de uma empresa privatizada. Crimes de empresa privatizada que não faz o investimento necessário em prevenção ambiental, porque isso é caríssimo, Sinara. Prevenção ambiental é caro demais. Então, é muito mais lucrativo você causar um crime ambiental com centenas de mortos, com uma devastação ambiental que vai durar gerações, porque a indenização que você tem que pagar é pífia. Tem um filme que é um clássico, né, que é o Clube da Luta. E o personagem do Clube da Luta, o Tyler Durden, ele tem a função de fazer exatamente esse tipo de cálculo. Ele calcula aquilo que é financeiramente interessante para a empresa. Ele faz o cálculo de riscos. Não só riscos ambientais, mas de acidentes de consumo. E aí ele diz que o cálculo é bem simples. Se a chance do vício ser identificado, punido e indenizado for mais alto do que a prevenção, então eles investem na prevenção. Se a chance for menor, se for mais vantajoso financeiramente, você manter o risco e, na eventualidade de ser condenado, ainda a multa ser baixa, vale mais a pena você cometer o crime contra o consumidor, contra o meio ambiente. Por quê? Porque esse é um cálculo comercial. Exatamente. É um cálculo comercial. Então, quando a gente defende a privatização das empresas, a gente está defendendo a maior burrice. Olha, para mim é bem simples. Ou você é um capitalista muito rico para defender a privatização. É burro, meu amigo. Você é burro. Porque você igual o Caetano fala. O revólver para o seu pé e atirando várias vezes. É tiro no pé, é burrice. Tem que defender. Empresa pública, sim. A luz poder chegar na sua casa, para você ter condições de pagar a luz, para você saber que a empresa que fornece energia elétrica, ela está investindo em prevenção ambiental. Se você não entende isso, desculpa, você é burro. Liana, tem não a privatização da Eletrobras, Isso. Não a privatização da Petrobras. Liana, tem um outro assunto que eu queria tratar com você. Hoje, né, enquanto rolava a CPI, todos os holofotes em cima da CPI do genocídio, estava rolando uma reunião muito importante para o Brasil, que era na comissão especial que analisa a liberação da cannabis medicinal no Brasil.
E aconteceram as cenas dantescas, quando os deputados bolsonaristas foram para cima do relator Paulo Teixeira, quase agredindo ele. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Passa a discussão. Passa a discussão. Passa a discussão. Passa, vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai. Que absurdo! Que isso? Que absurdo! Chama segurança, chama segurança, chama segurança. Tem que respeitar. É votação nominal. O presidente dois anos de discussão na comissão, sempre num clima tranquilo, agora vem querer consultar. Tem violência. A minha palavra senta lá. Mas Vossa Excelência retorna a palavra. Vossa Excelência retorna aquilo que Vossa Excelência não deu. Quem é pressa para liberar maconha no nosso país? Vocês querem acabar com essa... Não vão liberar maconha no Brasil. Você está aqui para liberar essa palavra bonita, quero que manda o seu pessoal ficar quieto lá primeiro, Coronel Crisóstomo. Parar de fazer confusão para poder falar. Eu não vou fazer confusão. Se o senhor é líder, se o senhor é líder de alguma coisa, pede para os seus liderados cumprirem. Olha só, esse deputado aí chama Diego Garcia, do Podemos, ele foi para cima do Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira disse que ele deu um tapa no peito dele, né? E vocês viram que eles ficavam gritando: vocês querem legalizar a maconha? Vocês querem legalizar a maconha? O tal do terraplanista lá, o Osmar Terraplana, chegou lá dizendo: quero evidências de que a cannabis medicinal funciona. Logo ele, que disse que a pandemia estava acabando em vários momentos, né? Virou até piada, ele dizendo: já está acabando, já chegamos ao pico, já está acabando, já chegamos... pedindo evidências que tem de sobra sobre o canabidiol, e eles fizeram esse escândalo lá, e o relatório foi mais uma vez adiado, né? Esse aparelhamento é muito preocupante, Liana, porque nas próprias comissões da Câmara dos Deputados hoje está tudo aparelhado. A CCJ na mão daquela bolsonarista Bia Kicis, a Comissão do Meio Ambiente nas mãos da Carla Zambelli, e aí nessa comissão especial da cannabis, eles não conseguem se colocar, eles apelam para a violência e para o grito. É muito preocupante o que a gente está vivendo, né, Liana? É muito preocupante o que a gente está vivendo e, infelizmente, eu acho que eles estão em vantagem estratégica nesse momento, viu, Sinara? Vantagem estratégica? Claro. Lembra que eu falei que nós temos o desafio de pensar a oposição para um governo que governa para os seus fanáticos apoiadores? Exato. Isso é um presente para eles. Em plena CPI da Covid, o assunto vai ser a Covid. O assunto vai ser o defensor da família, da tradição, dos costumes, foi salvar, né, os valores da família quadrangular tradicional brasileira. Eu acho estrategicamente muito ruim são debates ideológicos muito importantes. Eu acabei de dizer que a gente tem que travar esses debates ideológicos. A gente tem que travar, e a gente tem que travar de maneira corajosa. A gente tem que parar de fingir que a gente não defende o que a gente defende. Isso é uma coisa que me irrita numa certa esquerda heteronormativa. Uma esquerda que acha que a gente não deve fazer um enfrentamento ideológico e deve fingir que nossas pautas não são francamente antirracistas, francamente feministas, e que acham que a gente deve fazer apenas o debate econômico. Essas pessoas que querem empurrar a interseccionalidade para debaixo do tapete. Isso me irrita. Eu acho que esses políticos
não representam mais a esquerda, e eu fico muito feliz quando eu vejo o parlamento ocupado por mulheres da periferia, mulheres negras, mulheres trans, que vieram para renovar a representação da esquerda. Acho importantíssimo. E, por outro lado, Sinara, eu acho negativo que a gente esteja travando esse debate nesse momento. Nesse momento, a gente tinha que estar focado no CPI da Covid. Porque Mas é que a debate... Câmara, né, Liana? A Câmara está em uma... Eu sei, mas eu estou falando em estratégia. Você está pedindo para eu comentar, eu estou comentando que eu acho que a gente deveria ter mais estratégia. Porque quando a gente faz o enfrentamento desse debate, a gente tem que fazer um enfrentamento sincero. A gente não pode ter medo de defender o que a gente defende. Então, a gente está falando aqui de um debate extremamente importante. A gente está falando da liberação de uma medicação para pacientes com Parkinson, para pacientes com glaucoma, para pacientes dentro do espectro autista, com transtorno do espectro autista, com tratamento de câncer. Fibromialgia, que é uma doença horrorosa. É uma doença horrorosa. As pessoas defenderem, Sinara, que não pode utilizar uma medicação que não só os estudos científicos apontam que tem, sim, reflexos muito positivos, mas que a gente vê vídeos que chegam a ser comoventes, um paciente com Parkinson que faz o uso do canabidiol e melhora perceptivelmente pacientes com autismo, fibromialgia, que é uma doença que causa dores lancinantes, Sinara. É perverso você querer interditar o uso de uma medicação para uma doença que provoca dores lancinantes. Se você tem uma medicação que pode aliviar esses sintomas, é perverso, é quase você... Se você não tem o tratamento, só pode rezar e pedir ajuda. Mas se você tem um tratamento eficiente, negar esse tratamento é submeter a pessoa a uma situação de tortura. Então, esse debate é um debate muito importante. E eu lamento que ele esteja sendo travado concomitantemente com a CPI da Covid, porque nesse momento a gente tem que debater a CPI da Covid e expor as fissuras do governo Bolsonaro. Mas quando a gente tem esse tipo de confronto físico com o deputado Paulo Teixeira, não nos iludamos. Eu estava falando há pouco tempo que a estratégia, a gente tem que aprender a fazer oposição para um governo que governa para uma legião de fanáticos, governa para o povo brasileiro, governa para os seus seguidores fanáticos, e que se mantém alimentado como uma estratégia eleitoral eficiente. Então, esse tipo de cena, para nós, é dantesca. Mas para os apoiadores deste governo Bolsonaro, só alimenta neles a convicção de que eles estão defendendo o lado certo. Para nós, essa cena é dantesca, ela é estúpida, ela é constrangedora, mas para os apoiadores do governo Bolsonaro, não. Eles aplaudem. Só reforça neles o sentimento de que eles estão do lado certo. E eu acho, Sinara, que como a gente está enfrentando forças perigosas e a gente não está vivendo um momento confortável, a gente tinha que ter mais estratégia, sim. A gente tinha que estar com todas as forças na CPI da Covid. E depois, quando a gente fizesse esse debate, e eu não estou aqui me escondendo, eu disse claramente minha opinião, e vou dizer sempre... Tá? Eu sou completamente contra a gente se esconder. Eu tenho horror, acho que já acabou essa época. Acho que a gente tem que ir para um debate ideológico sem medo, sem hipocrisia. Super. Inteiramente o que a gente pensa. Agora, estratégia não machuca ninguém, né? Estratégia não machuca ninguém. A gente tinha que ter estratégia de pensar como a gente vai fazer esse enfrentamento e unir toda a esquerda e toda a sociedade que tem um pingo de vergonha na cara.
Porque a pessoa defender que o paciente com fibromialgia tem que permanecer sofrendo dores lancinantes e não pode usar uma medicação que alivia essa dor, isso é tortura, isso é mau caratismo. Mas a gente tem que... Olha, a gente despreza muito o nosso inimigo. A gente subestima. Isso já nos levou a uma derrota eleitoral terrível, e se a gente continuar com essa arrogância e fazer as coisas de qualquer jeito e não travar estratégias para enfrentar um inimigo que é sim articulado e de besta não tem nada, a gente está se arriscando para o ano que vem. Ano que vem é hoje. Ano que vem é amanhã, Sinara. É isso aí. Olha, o Eduardo Galo está falando aqui, até o cachorro do meu vizinho que tem epilepsia resolveu suas convulsões ao substituir Gardenal por canabidiol. Pois é, Eduardo, infelizmente, o que a Liana está dizendo aqui é que é muito arriscado ter essa discussão nesse momento, que poderia ser adiado para depois da CPI da Covid, não é isso, Liana? Não é que eu acho arriscado, não. Eu acho que não foi a melhor estratégia. Eu acho que a gente tem que juntar todas as nossas forças. Isso aí, quem é... Eu tenho um filho adolescente gamer, né? Então, quem é gamer sabe que essa é uma estratégia de jogo. Você concentra todas as suas armas em um único foco. Depois que você derrota aquele inimigo, é que você vai para outro. E eu... faço questão de dizer que sou a favor de fazer esse debate, sim, esse debate é urgente, mas a gente concentra todas as nossas armas em um foco do nosso inimigo para destruí-lo e depois a gente vai atacar o outro. Se a gente divide as nossas armas para atacar dois inimigos ao mesmo tempo, a gente vai perder dos dois. Isso eu aprendi com meu filho adolescente. É isso aí. Daniel Dantas está falando aqui, um leão de cada vez. Liana, muito obrigada pela sua presença aqui. E volte sempre, querida. Você é muito bem-vinda. Beijão, bom trabalho. Posso saber o seu negócio? Você vai ficar linda e maravilhosa com os seus cabelos brancos, tá? Ó, tá indo. Tá ficando linda. Beijão. Cheiro.